Então, como já vimos anteriormente, os Estados Unidos conseguiram sua independência em 1776 e nas décadas que se seguiram houve a intensificação da política de expansão de seu território e, além de integrá-lo, havia também o objetivo de procurar matérias-primas, né, inclusive petróleo e ouro. Aqui fala um pouquinho também sobre os povos indígenas que viviam na região da América do Norte e na região central, tá? Destacando que nas primeiras décadas do século XIX, o contato entre os colonizadores e os nativos ocasionou um intercâmbio cultural, pois os índios, né, incorporaram algumas práticas dos colonos, né? Porém, sempre ficou nítida a tentativa desses povos de preservar sua identidade cultural em suas terras. Assim como no Brasil, as doenças trazidas pelos europeus estavam entre os motivos que dizimaram os povos indígenas, né, uma vez que os nativos não tinham imunidade para esse tipo de enfermidade. Enquanto o oeste, né, e o sul dos Estados Unidos seguiam sendo ocupados pelos colonos que empreendiam guerras aos indígenas, outras áreas foram conquistadas por meio da compra do território. Então, que fala basicamente, né, sobre essa questão, né, de posse de terras, a questão dos índios, tá? E destaca ainda que, ainda em 1845, a intenção de incorporar parte do território mexicano levou os estadunidenses a empreender guerra contra o México. E nesse conflito, Califórnia, Novo México, Oklahoma, né, Colorado, entre outras cidades, né, ou regiões, foram anexadas aos Estados Unidos, fazendo com que ele intensificasse, aí, portanto, a sua política de expansão territorial. Então, a política de ocupação de terras estadunidenses foi promovida pela lei Homestead, né, e por essa lei as terras do oeste dos Estados Unidos pertenceriam aos cidadãos americanos ou às pessoas que tivessem a intenção de se tornar cidadãos. Aqui fala também sobre a marcha para o oeste, né, bem como o massacre de indígenas, né, ocorrido, melhor dizer, para a ocupação de suas terras e foi justificada pela doutrina do Destino Manifesto. Depois dessa doutrina, a gente vai ver um pouquinho mais sobre a doutrina Monroe, né, que foi fundamental para a consolidação dos Estados Unidos enquanto país imperialista, tá? Então, segundo, né, esse manifesto aqui, Destino Manifesto, Deus havia reservado um futuro glorioso à sociedade estadunidense, principalmente aos brancos que tinham por obrigação levar a cultura e a civilização a todas as pessoas da sociedade branca dos Estados Unidos. Então, uma loucura. Aqui fala também sobre o fim da escravidão e a guerra civil, né, que durante todo o processo de formação do território estadunidense, cada região se desenvolveu com características únicas ou próprias, tá? E por isso, né, não houve um processo homogêneo, né? Pelo contrário, né, enquanto os estados do norte consolidavam a industrialização e o comércio, os do sul mantinham relações com a antiga metrópole, né, a Inglaterra, e praticavam a escravidão. Então, no entanto, gente, ao implantar, ou melhor, a implantação, né, dessa política protecionista prejudicou os fazendeiros do sul, que eram dependentes do comércio exterior, já que eles deveriam pagar mais impostos. Assim, o sul passou a defender ainda mais o livre cambismo, ou seja, o fim das tarifas alfandegárias, privilegiando o acesso aos produtos importados. Então, aqui fala basicamente sobre essa questão de importações, envolvendo a relação entre os estados sulistas, né, que eram apoiados pela escravatura, e os estados do norte, tá, que apoiavam a abolição e adotaram medidas para restringir a escravidão em seus territórios. Tá? Então, aqui fala que os setores abolicionistas decidiram reagir à lei, né, Kansas-Nebraska, tá? Que defendeu o fim da escravidão em todos os estados. Em 1860, a rivalidade entre nortistas e sulistas ficou ainda mais evidente nas campanhas eleitorais, pois, de um lado, né,
Uns defendiam a abolição e outros defendiam apenas a manutenção da escravidão nos estados, né, que ainda eram escravistas. E Lincoln, né, que era o presidente daquela época, propunha combater todo o movimento separatista estadunidense, projeto cada vez mais alinhado pela elite sulista. Então, aqui fala um pouquinho sobre a declaração de que os Estados Unidos, de que os estados do Sul estavam decididos a se separar dos estados da União, né, a forma como ficaram conhecidos os estados nortistas, e a vitória de Lincoln nas eleições de 60, né, foram o estopim da Guerra Civil Americana ou Guerra de Secessão, ocorrida entre 61 e 65, aí, que dividiu, né, por um estágio de tempo pequeno aí, as regiões sul e norte do país. Então, já próximo do fim da guerra, Lincoln percebeu que a vitória era inevitável e, por isso, em janeiro de 63, decidiu decretar o fim da escravidão em todos os estados estadunidenses. Assim, o apoio de setores abolicionistas, né, e sua popularidade cresceram, e enfraquecidos e sem recursos, em 65, os estados que compunham os confederados se renderam, né, que eram os estados aí que defendiam ainda essa prática da escravidão e eram contra, né, a industrialização nessa região. Então perceba que por trás da abolição os interesses políticos e econômicos. Aqui fala também sobre a segregação racial, né, que com o fim da escravidão e logo após o fim da Guerra de Secessão, os Estados Unidos não estavam livres dos problemas de racismo em seu território. Homens livres, negros libertos e homens brancos, contrários à segregação, procuravam construir uma nação mais democrática. né, Esses grupos passaram a lutar pelo direito ao voto, por projetos educacionais inclusivos e pela distribuição de terras, pela reforma agrária. Alguns libertos até chegaram a exercer a cidadania, porém, na contramão desse movimento, organizaram-se sociedades secretas, principalmente nos estados do sul. E esses grupos acreditavam na superioridade étnica dos brancos e pretendiam, conforme a visão deles, garantir o direito dos homens brancos sobre os negros. E o ápice dessa política de segregação ocorreu em 1870, quando alguns estados da Confederação aprovaram as leis de Crow, que se baseavam no princípio de que homens brancos e negros eram iguais, porém deveriam viver separados. Olha que loucura, né? E essas leis proibiam, que negros e brancos frequentassem os mesmos restaurantes, estações de trem, escolas, barbearias e banheiros. E essas leis só foram revogadas na década de 1960, ou seja, é muito recente. Porém, logo após a revogação, o racismo ainda permaneceu por décadas e permanece até os dias atuais nos Estados Unidos, né? Infelizmente, até porque se trata de algo estrutural, tá? Então, aqui fala um pouquinho sobre o imperialismo estadunidense, né, que é o assunto no qual a gente deve ter uma maior atenção, já que fala sobre a ascensão econômica, e cultural dos Estados Unidos no continente americano. Então, com a vitória, dos Estados da União, os Estados Unidos conseguiram promover o modelo econômico defendido pelas burguesias industrial, financeira e comercial no norte do país. E essa política, permitiu que os Estados Unidos se recuperassem rapidamente dos efeitos da guerra e passassem a incentivar ainda mais a industrialização do país, principalmente após a descoberta de reservas de ferro, cobre e petróleo. Houve a mecanização de práticas agrícolas, tá? Dentre outros fatores aí que influenciaram no desenvolvimento industrial. E todo o processo, e todo o crescimento estadunidense favoreceu a organização de uma classe de grandes empresários que procurava novas oportunidades de crescer, quer internamente, quer fora do país. E nesse contexto,
durante o governo do presidente James Monroe, desenvolveu-se a doutrina Monroe, né, que basicamente é uma política, né, que poderia ser considerada de base do pan-americanismo, né, em que os Estados Unidos se colocavam como líderes do grupo e seus preceitos podem ser resumidos na frase América para os americanos. Então, essa doutrina ela também foi um aviso aos países europeus para que não tentassem recolonizar a América, tá? É, Contudo, pessoal, na prática, a doutrina Monroe, né, ela foi utilizada como maneira de justificar a política intervencionista dos Estados Unidos nos países da América Central e do Caribe, né? Por isso que até hoje permanece a cultura norte-americana nos países, principalmente latino-americanos, tá? Então, pouco tempo depois, entre 1901 e 1909, o então presidente Roosevelt, né, aprovou o documento conhecido como Corolário, né, Roosevelt. Assim como na doutrina Monroe, esse corolário, né, os Estados Unidos ficariam encarregados da manutenção da paz no continente americano, porém, novamente o governo legalizou de modo implícito o direito de intervir em países que estivessem ameaçados pelo poderio europeu. E mais tarde, essa política intervencionista, né, ficou conhecida como política do Big Stick ou política do grande porrete. E com essa política, gente, Roosevelt declarava, né, seus interesses em tornar a América Latina uma grande reserva de mercado estadunidense. E durante o governo dele, os Estados Unidos realizaram diversas intervenções militares na região do Caribe, da América Central e nas ilhas do Pacífico. Né? E essa ampliação de poder internacional levou-as a apoiar, em 1903, a independência do Panamá em relação à Colômbia, né? Em troca de um acordo em que os Estados Unidos construiriam um canal ligando o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, cruzando o território do Panamá, porém administrado pelos Estados Unidos. O Canal do Panamá, né, ele só retornou ao controle do governo do Panamá em 1999. Tá? Isso aqui vocês vão ver um pouco mais na disciplina de Geografia, tá bom? Então, é basicamente isso, gente, tá? Na próxima semana a gente conclui o nosso material e fala sobre a expansão imperialista na África, Índia e China, tá? Que foi uma expansão ligada aí à Revolução Industrial. É uma continuidade, né, da ascensão do capitalismo, tá? Então, bons estudos e até a próxima. Tchau.